bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim, a SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço tão importante para que uma conversa aprofundada e relevante chegue até você através do nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre um expoente capixaba, o município de Aracruz, localizado ao norte da Grande Vitória, tem ganhado relevância econômica, mas também desenvolvimento social e do turismo. Vamos entender qual é esse ambiente da cidade, que inclusive também ganhou até o noticiário internacional com o anúncio da instalação de uma fábrica de automóveis. Mas não só essa impulsiona o município. Nós vamos conhecer, obviamente, todas essas potencialidades a partir de agora com a nossa convidada presente para a conversa de hoje. Participe então do nosso Em Destaque, Gesala Coutinho, que é a secretária de Gestão Estratégica do município de Aracruz. Secretária, muito obrigado pela presença, bem-vinda, hein? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade, de toda a nossa região norte. Que bom, exatamente. É uma influência exatamente, né, em toda a região. O município de Aracruz, né, é localizado ao norte da Grande Vitória, mas geograficamente chamado de região norte capixaba, acaba influenciando não só os vizinhos diretos, mas toda uma dinâmica, secretária. Isso é compreendido pela administração também da cidade? Exatamente. Desde quando o governo do Estado do Espírito Santo, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, do nosso vice-governador Ricardo Ferraço, eles entenderam por bem e instituiu o Parque Log, que é o Parque Logístico do Estado do Espírito Santo, onde o município de Aracruz é um município âncora. Âncora por conta das razões portuárias, né? E além disso, nós temos outros 9 municípios ao redor de Aracruz, municípios praticamente vizinhos, com exceção de Colatina, né, e Soretama, que também fazem parte do Parque Log. Nós somos, então, um grande parque logístico do Estado do Espírito Santo, que certamente vai despontar muito. Aracruz cedia esse desenvolvimento por conta dos portos que estão, um já instalado em nossa cidade, né, Portocel, que há muito tempo operava apenas com a exportação de celulose, agora já diversificou cargas e já anunciou também, né, uma duplicação de todo o seu terminal. Além disso, nós temos Porto Imetame, que irá entrar em operação ou final desse ano ou início do próximo ano, com um calado de 17 metros no momento inicial e depois de 23 metros. Além disso, também temos a Vports, né, que começou já a dragagem e está na fase de licenciamento ambiental. Então, Aracruz será, acho que um dos únicos municípios do Brasil que vai ter, né, 3 portos operando simultaneamente. Para nós, enquanto município, isso é muito importante. Além disso, né, nós temos também a primeira ZPE privada, né, zona de processamento de exportação privada no nosso país, né, a primeira, e a gente fica muito feliz com isso. A Aracruz é um município que vem crescendo muito desde a implantação da SUDENE em outubro de 2021, é onde a gente começou a receber um número de empresas muito grandes que começaram a prospectar e vir, né, buscar informações do nosso município. Então, hoje, nós estamos realmente numa fase de desenvolvimento muito acelerado da cidade, com tudo isso que está acontecendo simultaneamente no município, né, que é muito próximo da Grande Vitória. Além da questão portuária, nós temos ligação com a BR-101, nós temos rodovias estaduais que estão recebendo investimentos, nós também temos a ferrovia que liga, né, de acesso ao porto, que também receberá, né, melhoramento em toda a sua estrutura de atendimento, além do aeroporto privado operado pelo Grupo Suzano. Então, realmente, Aracruz é um município, é a bola da vez, que certamente vai crescer. E esse crescimento, né, a gente tem esse entendimento que não é só para Aracruz. Esse crescimento é crescimento regional, que vai atingir todos os municípios do Parque Log e, quem sabe, até alguns outros municípios também, né, que fazem parte ali, né, do limítrofe com o município de Aracruz. Exatamente, né? E retocável, né, os pontos da secretária nesse ponto para nos, né, ambientar sobre que destaques são esses que a Aracruz está reunindo, né, essa bola da vez mesmo, até porque reunir tantas qualidades logísticas, né, o próprio Parque Log acho que surge também por causa disso, e não que ele esteja provocando isso também. Obviamente, acho que é uma sequência de fatores históricos de Aracruz, né, a BR-101, a ferrovia, que depois veio Barra do Riacho, aí vem toda uma história do eucalipto, né, em Aracruz, né, que mudou a sequência, né, das marcas. Hoje, então, a Suzano é uma potência mundial e que colocou até Aracruz com uma nova fábrica dentro do que ela já tinha de parque fabril por ali. Então a gente tem realmente aqui, acho que um destaque muito importante. E saber, e essa conversa acho que também é isso, né? Além de destrinchar esse crescimento, como a cidade se prepara para crescer junto com tudo isso, né, secretário? É um desafio
com tanta notícia boa, e são ótimas, né, obviamente, esse crescimento, mas fazer com que o município prospere junto socialmente, né, urbanisticamente, tudo isso também atraindo turismo, porque o litoral também é turístico, né? Qual é esse desafio que você vê nesse momento? Então, o desafio ele é gigantesco. Nós, enquanto poder público, sob a liderança do nosso prefeito Heitor Coutinho, temos trabalhado arduamente para fazer com que esse leque de oportunidades, né, de desenvolvimento econômico que está vindo para a nossa oportunidade seja também uma oportunidade para o município crescer. Mas, como você muito bem disse, crescer de forma responsável, planejada, sustentável, garantindo a qualidade de vida das pessoas que moram em nossa cidade, para que as pessoas continuem querendo residir em Aracruz, né? E a gente compatibilizar o crescimento econômico com todo o potencial turístico que a nossa cidade também tem, com uma extensão gigantesca de praias, né? Um litoral muito rico, belezas naturais, né? Então, nós precisamos realmente planejar. E é isso que o prefeito tem feito, né? Realmente pensado a cidade. Acabamos de fazer um planejamento estratégico com a Fundação Dom Cabral, um planejamento que foi discutido, né, não só sob a visão do poder público, mas também com as entidades privadas. E aí a gente chamou para conversa, né, a CDL, a AMEA, chamamos o Rotary Club, o Lions Club, as entidades religiosas, entidades civis, as associações comunitárias, todo mundo teve cadeira. Foi um momento de reflexão muito grande e nós pudemos então planejar o que será Aracruz nos próximos 10 anos. E esse planejamento estratégico que o município fez, ele está conectado também com o planejamento estratégico Aracruz do Futuro, que foi feito pelo grupo empresarial da AMEA, pensando também sobre a ótica econômica da cidade. Então, nós temos um planejamento do poder público e um planejamento do setor privado, que conversam entre si. Você pode, inclusive, acompanhar imagens, né, aqui ao fundo da nossa, né, tela, para que veja, por exemplo, né, como que Aracruz vai se desenvolvendo e trabalhando justamente esse crescimento, não só urbano, mas econômico e social. Até porque Aracruz ela tem uma peculiaridade, e a secretária pode falar isso, obviamente, de tudo que vive, que a gente citou muitos empreendimentos que estão localizados, obviamente, por causa da área portuária. Mas o centro de Aracruz não é na área portuária. E também Aracruz tem a própria BR-101, que vai passar por duplicação também. Ou seja, a gente tem potencialidades em uma vastidão de um território, obviamente, aí, que cada vez vai sendo mais valorizado ainda. Secretária, acho que esse ponto é muito importante também, né? Como nesse planejamento estratégico deve ter surgido isso, né? Conectando essas, acho que eu, pelo menos, elenquei 3 vias, né, de crescimento aí do município. Se conectam nesse planejamento essas diferentes vertentes de crescimento? Orla, Centro e BR? Sim, elas se conversam e precisa ser assim. E é justamente nesse ponto que o planejamento foi importante, da gente poder pensar quais são os principais passos que a gente tem que dar a curto, médio e longo prazo. E dentro desse contexto do Parque Log, né, o prefeito de Aracruz começou no final do ano passado a revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal, que isso é significativamente importante para a gente poder entender para onde que a cidade vai crescer, em qual local que tem que ser, que está desenhado o crescimento econômico, para onde vai caminhar as moradias, né, aonde que a gente tem que delimitar as faixas de ocupação e como elas devem ser, né, delineadas. Então o PDM veio para isso. Paralelamente a isso também, está em fase de final de contratação o plano de mobilidade urbana, para a gente poder pensar também no trânsito, como que as pessoas vão conseguir, né, transitar livremente dentro de nossa cidade. Também nós estamos pensando também, junto com o governo do estado, como a gente pode tirar o grande fluxo, né, de carretas, de bitrem de dentro da cidade. E é por isso que o governador já fez aportes importantes, né, no contorno da cidade, no contorno norte de Aracruz, no contorno sul, no contorno de Barra do Saí, na revitalização da S010, desde o trecho que inicia lá em Praia Formosa até Vila do Riacho, né? Já está sendo desenhado também a possibilidade de duplicação da 257, que liga a BR-101 até a sede do município e depois da sede do município até a região de Suzano, né? Nós também estivemos em Brasília recentemente, o secretário de Desenvolvimento Econômico, lá na NTT, com a bancada capixaba, vendo justamente os pontos de interseção da BR com o município, especialmente no que corta aos distritos de Guaraná e Jacupemba, né, que é para que a duplicação da BR-101 contemple, nessa fase que vai de Fundão, contemple até o final do município de Aracruz, próximo ao pedágio. Excelente. Poucas vezes a gente viu, né, na história capixaba, acho que um conjunto inteiro, né, de interferências assim, que vão, acho que, induzir, obviamente, não só o crescimento econômico como social. Acho que é uma marca muito importante que a administração coloca quando pensa
no PDM, que o PDM dá a base, né, de tudo isso acontecer depois de uma maneira muito importante. Então, pelas palavras da secretária, o trabalho desenvolvido em Aracruz, a gente vê que o diálogo existe, que os projetos estão em andamento em conjunto. Importante essa questão dos contornos, né? Porque aqui na Grande Vitória, se você já ouviu falar do contorno de Jacaraípe, ele foi construído, se eu não me engano, para emendar já com justamente esse arco de Aracruz, numa nova estrutura que deve atravessar ali Nova Almeida e Praia Grande, para que Serra e Aracruz também conversem muito mais, né, secretária? Então tem isso. Além de tudo, não só os municípios que talvez sejam ainda em porte econômico e até populacional um pouco menores, mas até mesmo com a Serra, que é o maior município do estado, né? Fazer essa conversa acontecer de uma maneira estruturada. Exatamente. E nesse contexto, o governo do estado, então, já pensando nesse contorno de Jacaraípe, né, ele foi inaugurado o primeiro trecho recentemente, mas ele tem outro trecho, que a gente chama de AS-115, que vai ligar onde ele terminou até a ponte do Piraquiaçu, em Santa Cruz. Exatamente, Santa Cruz, que é uma pérola da tranquilidade também, inclusive, do nosso litoral capixaba e está dentro de Aracruz. Secretária, para a gente avançar, acho que depois do intervalo a gente até continua com mais temas, mas pegar primeiro essa área portuária, né? Porto da Imetame tem sido falado enormemente, internacionalmente, até acho que pelo último contrato que eles assinaram, né, para a movimentação de contêineres com uma das maiores empresas do mundo nesse ramo. Fora o Calado, que é um dos maiores do Brasil, supere até Santos, Paranaguá, né, que são portos de relevância já no comércio internacional do Brasil. Então, Barra do Riacho e a área, né, do Porto da Imetame devem já nascer superando isso. Portocel, que você bem lembrou, obviamente, a Veportes trabalhando para que essa área se desenvolva. A área portuária de Aracruz, então, acho que é uma das maiores em desenvolvimento do Brasil inteiro? Acredito que sim. Né, pelos estudos recentes que a gente tem, as informações que, né, que estão em andamento, não tem nenhum município do Brasil que esteja, neste momento, tendo tantos investimentos na área portuária como o município de Aracruz está recebendo. Para nós é motivo de muito orgulho, né, que as pessoas continuam investindo em Aracruz, acreditam no nosso potencial, na nossa organização administrativa enquanto município, acreditam no governo do estado, na forma de fazer gestão. Então, para a gente, enquanto poder público, é realmente muito gratificante de entender que o investimento está sendo feito em Aracruz e certamente por razões também administrativas, né, que são o braço. Não adianta o setor público andar bem se o privado não vai bem, e o privado também precisa que o setor público ande bem. E é essa parceria, é essa harmonia entre a iniciativa privada e a pública que é a chave de sucesso em Aracruz. Exatamente. Sem contar, né, até pulei o antigo Jurong, né, a Citrium agora, né? Isso. Que, gente, na costa do Atlântico é um dos únicos estaleiros, um dos poucos estaleiros que tem é aqui no Espírito Santo, é em Aracruz. Então, além de tudo, também tem esse fomento todo para acontecer e ainda mais projetos. Recentemente, acho que a Petrobras fez, né, plataforma, mas também tem o navio da Marinha, que ainda está sendo concluído, né, se não me engano? Está sendo construído lá em Aracruz também, o navio da Marinha, um contrato, né, direto da Petrobras com a Jurong. E para nós, quanto município, também é motivo de orgulho, né? Porque tem outros estaleiros no Brasil, né? E Aracruz realmente foi escolhido para nós. A gente fica muito feliz. Que bom. Gente, assunto não falta, mas precisamos ir para o intervalo. Então, continuamos, até porque tem que botar até na conversa também Fábrica de Veículos, um projeto inédito para o Espírito Santo em toda a sua história. E Aracruz é que vai sediar isso. Então, além de, obviamente, outras iniciativas do poder público, a gente comenta sobre isso e muito mais. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, com você na tela da TV Sim SBT, retomando a nossa conversa de hoje, tão importante, um destaque, inclusive, tão frutífero, né, para o desenvolvimento do Espírito Santo, que são os projetos concentrados e, obviamente, também planejados para o município de Aracruz. E a nossa convidada que fala ainda mais sobre isso nesse nosso segundo bloco. Está conosco, então, Gesala Coutinho, que é a secretária de Gestão Estratégica de Aracruz, fala da sua experiência na administração, tudo que está aí potencializado para o município, então, receber. Mas a gente já sabe, né? Aracruz vem desenvolvendo um trabalho há muito tempo para que esses projetos, né, já nasçam, obviamente, com a força que o povo da cidade tem, obviamente com os incentivos que também são planejados para que eles sejam ainda mais consistentes e tragam esse desenvolvimento, né, não só econômico, mas também social para o município tão relevante aí do nosso norte capixaba. Secretária, voltando então, deixei ali, né, na nossa passagem do bloco, o tema da fábrica de veículos.
inédito na nossa história, né? Sim. E quando o anúncio vem de uma maneira inédita, a pergunta seguinte, depois da confirmação de ser no Espírito Santo, e a gente está falando da fábrica da GWM, foi saber, no Espírito Santo, aonde? E aí veio, então, o município de Aracruz, também, obviamente, por todos os projetos que a gente comentou, né, nesse primeiro bloco também. A área portuária, então, acho que foi fundamental para essa escolha acontecer. Acho que você podia nos explicar mais, secretária, então, o que se representa a chegada desse projeto para o município? Então, a vinda da GWM para a nossa cidade foi recebida com muita alegria, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade também. A gente fica feliz porque uma escolha dessa natureza, ela importa na análise por parte do grupo, né, de investidores de uma série de fatores. E aí envolve a questão logística, e a gente tem certeza, né, que estar próximo a um porto, isso foi fundamental, mas aí a gente concorria, né, com outros estados que também têm portos e estavam nessa disputa sadia, né, para a atração dessa empresa tão importante. Além disso, nós temos também a proximidade com a região da Grande Vitória, já que a gente sabe, né, da cadeia de fornecedores que está ligada, e a gente sabe que aqui no estado vai ter importantes empresas do setor siderúrgico que vão estar fornecendo diretamente para a GWM. Além disso, a gente também entende como ponto relevante e também decisivo para a escolha a questão da segurança jurídica que o Estado tem, do porte do Estado, de como o Estado e o município de Aracruz estão organizados para receber, os incentivos, né, fiscais que foram concedidos para a empresa, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito do município. Eu acredito que esse conjunto de fatores foram extremamente importantes para a decisão ter sido pelo município de Aracruz e pelo Estado do Espírito Santo. E a gente agora, né, tem vários passos aí pela frente, mas foi um momento para a gente, enquanto município, muito diferente. E a gente recebeu aqui a visita, né, de vários chineses que vieram conhecer a nossa cidade, colocamos todos dentro de uma van, né, visitamos as diversas áreas, né, umas mais próximas do porto, outras mais próximas da BR, outras mais próximas da sede, para que eles pudessem realmente escolher com muita tranquilidade a melhor área para vir se instalar. E eles escolheram uma área, né, próximo ao Porto Imetama, e certamente por conta da necessidade que eles vão ter de fazer exportação também, receber eventualmente alguma coisa também para poder fabricar o veículo aqui em Aracruz, né? Então a gente fica muito feliz com a escolha e agora a gente vai aí para outros desafios, para a instalação efetiva da área, né? A gente está com um diálogo com a empresa junto com o governo do estado e a gente quer assim agradecer, né, o nosso governador Renato Casagrande, o nosso vice-governador Ricardo Ferraz, grandes parceiros do município que foram entusiastas dessa ideia, né? O Ricardo Ferraz, inclusive, fez várias viagens à China para poder estreitar essa relação com os chineses, né? Então foi um trabalho a longo prazo, né, mas com muita fé, com muito trabalho, com muito otimismo, né? Eles conseguiram realmente comprovar para os chineses que Aracruz realmente era a melhor opção e a gente fica muito feliz por isso. É um compromisso do prefeito Dr. Coutinho estender tapete vermelho para que as empresas realmente possam vir com responsabilidade ambiental, pensando também no crescimento da cidade, contribuindo para todo o nosso estado. Que bom, exatamente. Acho que essas palavras, né, nos trazem até mais proximidade com anúncios assim. Por quê, né, secretária? Porque quando a gente está desse lado, né, e me coloco também como as pessoas receberam informação, né, pô, a fábrica chega em Aracruz. E parece assim, não, já definiram área, data, tudo direitinho. Não, né? O trabalho foi anunciado aqui, mas tudo o que aquilo foi feito antes, né? Igual você falou, diferentes áreas foram observadas. Sim. Por que então, né, a gente tem essa, acho que a primeira impressão sempre pode deixar muito trabalho ali escondido, mas acho que a entrevista faz esse trabalho muito bem com a nossa audiência de explicar. O trabalho foi muito intenso, né, uma concorrência com outros estados brasileiros, né, e que quando o Espírito Santo vence, por isso que eu falei que o projeto é inédito para a nossa história, nos coloca em nível do setor automotivo mundial, porque é uma das maiores fábricas do mundo, uma das maiores marcas do mundo, mas a fábrica também será grande, né, secretária? Exatamente, eles querem produzir 200 mil carros ano aqui e eles já até falaram também que eles querem competir, inclusive, com o preço do carro que é fabricado na China. Então, para nós é uma competição muito saudável, então a gente fica muito feliz. Eles já falaram que eles vêm na velocidade da China também, então para nós vai ser uma experiência nova, né, que a gente não tem nenhuma empresa sediada no município de Aracruz que seja uma empresa chinesa, então a gente também lidar com uma cultura diferente para nós também vai ser um grande aprendizado.
não é uma questão, né, do município ter responsabilidade sobre, por exemplo, né, quem vai trabalhar nessas fábricas. Mas o município pode trabalhar para induzir a qualificação, ou seja, que profissões eu posso fomentar, ajudar a criar no município, a qualificar para que trabalhem nessas fábricas, né? Como é que é esse ponto, então, dessa qualificação de mão de obra? Como é que esse trabalho é planejado para acontecer e já acontece, secretário? Então, toda vez que uma empresa começa o primeiro diálogo com o município, né, vem visitar as áreas, quer saber um pouquinho mais de nossa cidade, como o mercado conversa com quem, né, quais são as empresas que eventualmente podem ser fornecedoras uma das outras, a gente sempre busca, né, conhecer um pouco mais da empresa e à medida que ela vai tomando decisões realmente de sediar em nosso município, a gente já pergunta, mas qual o tipo de mão de obra que você vai precisar? Qual o tipo de qualificação que as pessoas, para trabalharem na sua empresa, vai precisar de ter? E aí, desde o início da gestão do prefeito Dr. Coutinho, iniciou-se um trabalho muito sério e responsável de qualificação de mão de obra em nossa cidade. Então, nesse período todo, mais de 8.500 pessoas receberam qualificação gratuita de mão de obra para estarem atentas ao mercado de trabalho. E, além disso, mais de 1.000 também foram qualificadas só no setor agropecuário, que o agro também é uma indústria à parte do nosso município, né, que muito nos dá alegria também, muito orgulho do agro forte que a gente tem na nossa cidade. Então a gente vem fazendo isso, uma qualificação prévia da mão de obra, para quando a empresa entre em operação, o município de Aracruz já possa então estar com uma mão de obra para poder atender a necessidade das empresas. É lógico que com esse crescimento da GWM, todo mundo que está vindo, né, certamente outras pessoas virão de fora, mas a nossa ideia é essencialmente, primeiramente, qualificar a mão de obra local. Que bom. Já receberam contato de outras indústrias que, saiu a GWM, aí você percebeu que o movimento aumentou de interesse? Como é que é investir em Aracruz? Isso aconteceu, secretário? Ou está acontecendo? Sim, está acontecendo, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem recebido, depois do anúncio, né, mais oficial, vamos dizer assim, da GWM, várias empresas que já atuam no mercado de trabalho, querendo saber um pouco mais, né, de quando começa a operação, onde você vai ter um cadastro de fornecedores, né, onde que eles vão poder ter essas informações, quem vai fazer terraplanagem, por exemplo, né, se vai precisar de serviço de topografia. Então, uma série de empresas já começam a nos procurar para saber de que forma elas também podem, né, ajudar nesse processo de construção, como elas podem ser fornecedoras. É aquilo que eu disse, é uma cadeia que se desenvolve por meio do anúncio de uma grande empresa como essa GWM está vindo para Aracruz. Que bom. Gente, para aproveitar o tempo do programa também, né, a gente ficaria, obviamente, só nesse tema, uma transmissão inteira, mas a gente quer mostrar ainda mais, né, sobre as potencialidades de Aracruz. Pode colocar aí, direção, também, né, as imagens do município. Entre elas aparece bastante, né, a questão do litoral de Aracruz. A indústria aí, justamente, do turismo na cidade é importantíssima. Como, por exemplo, né, a estrutura de turismo e lazer do Sesc em Aracruz, né, em Ponta Formosa, Praia Formosa, tem um dos destaques do nosso litoral inteiro, também ali no município, fora as enseadas calmas de águas de Aracruz também. Mas um grande atrativo do município acaba sendo também a sua história de construção étnica, né, povos de origem europeu, afrodescendentes e também os povos originários. Em Aracruz, secretária, eles se encontram de uma maneira, acho que única, não só no estado, mas no Brasil todo. Como é que é essa relação para que esse turismo, né, seja também tão desenvolvido? Então, a indústria do turismo é outra indústria existente em nossa cidade, que a gente tem muito orgulho também, a indústria limpa, que a gente chama. Isso tudo é devido ao nosso litoral, né, extenso, com inúmeras praias, e a nossa qualidade das nossas águas de balneabilidade são ótimas, todas apropriadas para banho, né? Nós temos muitas diversidades de praia, umas mais calmas, outras mais tranquilas, né? Então nós temos um litoral lindo, que além disso temos, como você muito bem disse, uma cultura diversificada, rica e tradicional em nossa cidade, que faz a história de Aracruz, né? Tudo começa, né, com os povos originários, né, que a gente tem 12 aldeias situadas no nosso município. É o único município do estado do Espírito Santo que tem índios aldeados, é o município de Aracruz. Além disso, nós temos os povos, né, europeus, os italianos, que desembarcaram no estado do Espírito Santo através do navio La Sofia, desembarcaram no distrito de Santa Cruz, e a partir de então é que começaram a imigração para o interior do nosso estado, indo para Santa Teresa, para Santa Maria. Mas nós temos no distrito de Guaraná uma colônia italiana muito forte, muito presente. Temos um museu italiano lá em Guaraná também,
uma tradicional festa Itália Unita, né, que é feita também pelos italianos. Temos então missa rezadas em italiano também, tudo no distrito de Guaraná. E além disso, nós temos os afrodescendentes, que é outra etnia muito forte, muito presente, especialmente nas comunidades da orla do município, Vila do Riacho, Santa Cruz, onde eles também têm a cultura dele, mostram as raízes deles e também nos dão muito orgulho. É porque, secretária, assim, a gente às vezes não tem a dimensão, mas só um distrito de Aracruz, igual Guaraná, que apareceu, aqui é a sede do município, para quem não conhece, mas só um distrito, ele tem um núcleo urbano maior que muita cidade, né, do interior capixaba. Ou seja, é um cuidado que precisa ser realmente planejado, voltando até com o que a gente começou a conversar. Por isso que o planejamento estratégico, ele deve sim ser defendido e, quando ele é implementado, né, trabalhado para acontecer, para que então a gente tenha ganhos, né, de todos os lados, até porque o crescimento econômico, pelo visto, a gente tem já, né, projetos contratados, mas fazer com que a população avance nesse desenvolvimento também, né? Exatamente. E quando a gente tem um município que é muito homogêneo, uma única característica, é mais fácil da gente administrar, que a política pública é única. Mas como nós temos lá em Aracruz 3 grandes regiões muito distintas, a sede do município, o interior, que a gente chama, né, Guaraná e Jacupemba, e toda a orla do nosso município, são pessoas diferentes, com potenciais diferentes, realidades diferentes, então que têm que ser vistas sob o olhar do poder público também de forma diferenciada, né? Então é esse o cuidado, foi essa necessidade do planejamento estratégico, para a gente poder cuidar de cada pedacinho da cidade da forma que precisa, considerando todas as suas especificidades. E o verão, e só para terminar também, aproveitar o tempo que a gente tem, o verão bombou de 2026, né? Tá acabando, né? Ou tá aí já na transição de estação, mas o que foi planejado para implementar no verão agradou a administração? E ainda vem muito mais depois? Exatamente, né? Nós tivemos um verão que começou, né, no último final de semana do ano, com o Réveillon, e se estendeu ao longo, né, de todo o mês de janeiro, encerrando com o Carnaval, né? E tivemos a cidade muito movimentada, recebemos muitos turistas, né? Ficamos muito felizes com todos que vieram nos visitar e conhecer um pouquinho mais das nossas praias. Venha você também, venha conhecer um pouquinho de Aracruz com a gente. Que bom. Nem combinamos, mas esse recado final acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui do Em Destaque. Secretário, nosso tempo se esgota, parabéns por todo o liderado, mas volte para nos falar ainda mais sobre tantos projetos e nos colocar a par desse desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Que bom. E obrigado a você, então, que nos acompanhou nesse programa tão especial, que acho que a gente deu, né, um panorama, mas podemos ainda nos aprofundar em outros programas para que você tenha noção de tudo o que está acontecendo nessa área do território capixaba, no município de Aracruz, porque provavelmente você vai ouvir falar ainda mais sobre tantos projetos assim e os novos que ainda acontecerão também no município. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.